desse capítulo, bem-aventurados os que têm puro o coração. Vamos seguindo aqui nessa parte 4, é isso. Então, a gente já estudou várias passagens aí das crianças, como a gente viu aqui, né? Deixa eu voltar aqui para ver com vocês, só recapitulando. A gente já viu simplicidade e pureza de coração, a gente já viu pecado por pensamento, adultério, a gente já viu verdadeira pureza, mãos não lavadas, na semana passada, e para concluir, a gente vai ver hoje escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalos, cortai-a. É o Evangelho, né? Dentro dessa tônica aí de bem-aventurados os que têm puro coração. É aquilo que a gente estava dizendo, né, Rita, na semana passada, aí tem um bocado de cotó por aí, né, não? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, né? Muito cotó, né? Quem sabe os cotó de hoje já não são consequência das coisas de outrora, né? Então, muda, né? Falasse demais, né? Então, está aqui, na passagem do Evangelho, de escândalos, e de que se a vossa mão for motivo de escândalos, cortai-a, está nos Evangelhos de Mateus, em vários capítulos, aí, em vários versículos, mas principalmente no capítulo 13, né? E no capítulo 5. Então, o Evangelho diz: se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas móis, aquelas pedras grandes, né? Que um asno, que um jumento, um animal faz girar e que lançassem ao fundo do mar. Ou seja, é uma força de expressão que Jesus sempre fala, levando o contexto da realidade que as pessoas têm, né? Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham os escândalos. Mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai, que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E outra passagem que diz que se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que terdes dois e serdes lançados ao fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalos, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É o que você estava dizendo, né? Melhor para vós será que entreis na vida caolho, né? Com um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados ao fogo interno. Essas são as passagens do Evangelho, e Kardec interpreta isso, e é um pouco o que a gente vai fazer aqui. No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo ruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhe faria sofrer o orgulho. É o que ele está dizendo aqui. O escândalo que a gente conhece hoje é o escândalo de uma ação que a gente provoca, da repercussão que essa ação que a gente tem provoca. E o que ele coloca aqui é diferente, ele vai dizer aqui que é diferente, né? Muitas pessoas se contentariam em evitar, porque se ele evitasse, ele não seria motivo de escândalo. Eu não provocaria um escândalo que faria sofrer o meu orgulho, que arrecadaria perda de consideração da parte dos homens, desde que as suas torpezas fiquem ignoradas. É quanto basta para que se lhe conserve em repouso a consciência. Ou seja, eu posso até ter uma consciência com vontade de escandalizar, mas só o fato de eu não fazer, eu já estou, é o que ele está dizendo, já é suficiente, mesmo que eu não tenha um coração puro, né? Aí são, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, ou seja, eu vivo da aparência, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Eu vivo na aparência, a minha aparência não causa escândalo, né? Não causa uma comoção, mas
a vontade que eu tinha era de promover aquela situação. É um pouco isso que ele está dizendo aqui, né? No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúdo empregada, é muito mais ampla, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe preende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, não é apenas o que afeta a consciência dos outros, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Né? O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Ou seja, na acepção do Evangelho, a palavra escândalo ela tem um sentido muito mais amplo. É tudo aquilo que provoca o mal no outro, não apenas de atitudes, mas de pensamentos, de ação. A gente escandalizar é provocar uma reação mal, moralmente falando, no outro. Né? Então, é algo muito mais amplo. Então, ai do escandaloso, ai daquele que provoca o mal nos outros e em si. Né? É um pouco essa acepção que o Evangelho nos traz. E é preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus. Por que Jesus disse que é preciso que haja escândalos no mundo? Porque imperfeitos, como nós somos na Terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal. Ou seja, ainda é necessário o escândalo, ainda é necessário o mal moral, ainda é necessário as tentações, ainda é necessário as quedas. Por quê? Porque as árvores maus só maus frutos dão. Então, é natural de que a gente provoque determinadas reações. Né? É o pensamento de Sócrates, 600 anos antes de Cristo, com Xantipa, a sua esposa, quando ele foi condenado a morrer através do envenenamento, tomar cicuta, e foi preso porque ele tinha uma ideia avançada para a época. Era uma pessoa que pregava a liberdade, pregava o livre-arbítrio, não era uma pessoa tão presa aos costumes daquele tempo. Então, ele já era um dos ministros do Cristo, Sócrates, 600 anos antes de Cristo. Então, ele vinha com uma mensagem libertadora, de amor, de moral, de respeito. E aí, na época, ele era tratado como uma pessoa revolucionária. E aí que incentivava os jovens e que praticava determinadas palavras que insuflavam, que escandalizavam aos costumes da época. Né? Então ele foi condenado à morte. E aí a esposa dele, revoltada, disse, mas Sócrates, você não fez mal nenhum. Ele fez, não se preocupe, Xantipa. Mas Sócrates, não é justo, eles vão te matar. Aí ele sorriu e disse, Xantipa, você queria que fosse justo? Ou seja, numa sociedade onde existem árvores más, só frutos maus podem acontecer. Então, como ela ficou indignada, disse, mas Sócrates, não é justo. Ele sorriu e disse, e você queria que fosse justo? É aquela história de que eu estou na chuva, aí o cara disse, mas rapaz, eu vou me molhar. E tu queria? E tu queria que não molhasse? Eu estou andando numa estrada cheia de buraco e reclamo porque o carro está balançando. Ô, meu amigo, tu queria que o carro não balançasse, tu está andando aonde? Então, quando Jesus disse que é preciso que haja escândalo no mundo, é que ele sabe a condição moral da humanidade. Então, ele espera a reação moral da humanidade no patamar que a humanidade pode dar. Eu não posso chegar num hospital e imaginar que no hospital só tem a gente sadia. Bye, bye. Imaginar que no hospital só tem a gente sadia. O que é que eu vou encontrar no hospital? Doentes. Então, eu não posso esperar que no hospital tenha gente sadia. Não, tem doente. A Terra é o quê? É um hospital. Então, é natural que na Terra a gente encontre doentes. E esses doentes, onde estão? Em toda parte. Inclusive na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente social, no nosso ambiente de convívio. É natural que a gente se depare com tudo isso, porque o escândalo ainda é necessário.
É o que Jesus está dizendo aqui. Deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para este a obrigação de praticá-los. Porque pode ser para mim uma prova viver num mundo de dificuldades e não ser obrigado a praticar as mesmas coisas. Eu posso ser do mundo sem ser do mundo. Eu posso viver no mundo sem ser do mundo. Né? Eu posso fazer as boas escolhas. Daí é a força de vencer a mim mesmo. Eu posso estar num ambiente onde as pessoas fazem isso, aquilo e aquilo outro, mas eu não vou fazer. Porque é uma decisão minha de alguém já transformado. E muitas vezes hoje é muito mais coerente você fazer o que a maioria das pessoas fazem. Se você não faz, é porque você é antiquado, porque é a escolha da porta estreita. Se a maioria já faz aquilo que você faz, você está com a maioria. Mas se a maioria já ainda faz outras coisas, você está com a minoria. É nosso. Parece que você é que, rapaz, você não faz isso. Todo mundo bebe, você não bebe. Mas todo mundo bebe. Mas eu não bebo. Você fuma, você faz isso, você faz aquilo. Veja, cada um com as suas escolhas. A gente tem que estar, né? Todo mundo é maledicente. Todo mundo é fofoqueiro, todo mundo escandaliza, mas eu não sou. Todo mundo leva uma história adiante, eu não levo. Todo mundo replica historinha de celular. Pois não, amiga? Todo mundo replica historinha de celular, mas eu não replico. Todo mundo é viciado em eletrônico, mas eu não sou. Então, você fazer as suas escolhas, muitas vezes, é o escandaloso. Né? Então, a gente tem que fazer as nossas escolhas. Né? Então, a gente viver no mundo não quer dizer que a gente é do mundo. A gente já pode ser o diferente, o alienado, o alienígena. Sim, daí? Eu sei a quem eu sirvo. E isso me basta. Né? Marta e Maria, de novo. Né? Maria já fez a sua escolha. E é uma boa escolha, que não lhe será tirada. Porque quando a gente escolhe seguir o Cristo, meus irmãos, é uma coisa que não é que mude, é que enraiza. Quando a gente decide caminhar com Cristo, as nossas atitudes parece que não tem esforço. Porque é o automatismo do amor, é o olhar do amor permanentemente. É a gente se tornar incapaz de ver maldade, porque a gente já está preenchido com as entranhas de misericórdia. É uma frase de Emmanuel que diz que quando há cristianismo em nossos corações, o cultivo sistemático da bondade, da compreensão e da bondade tem força de lei nas nossas atitudes. Vê que coisa linda. Quando há cristianismo em nossos corações, em nossas consciências, o cultivo sistemático da compreensão e da bondade tem força de lei na nossa vida. É a lei. Aquilo não é mais esforço para domar o homem velho. É da minha natureza fazer o bem, compreender, ser solícito, ter empatia, é a minha natureza, eu não consigo pensar de outra maneira. Não é? Isso é a pureza de coração. Isso é o que Jesus faz. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Esse é o contexto de dizer um coração sem mácula, um coração sem maldade, um coração que cultiva o cristianismo, ele enxerga a luz, ele não enxerga de outra forma. Agora, nós já estamos lá? Ainda não. Nós ainda estamos trôpegos, caminhando. Ainda somos maledicentes, ainda somos orgulhosos, ainda reagimos. Se a pessoa bater, eu vou devolver, porque eu sou assim ainda. Eu sou perfectível. Eu não sou perfeito.
Eu ainda não sou, mas só o fato de eu saber que estou a caminho já melhora a minha condição, entendeu? E conviver com pessoas que são diferentes de nós é um outro desafio, porque a gente já tem um esforço para ser de um jeito, mas a gente é perfectível, a gente não é perfeito. Mas tem gente que ainda está em condição diferente da nossa. Graças a Deus, alguns mais na frente, mas às vezes alguns mais atrás, que precisam do nosso concurso. Que por alguma razão a gente disse, ó, estamos juntos. Estamos juntos. A gente vai. E a gente vai segurar a mão um do outro. Por alguma razão. Eu posso saber dessa razão hoje? Não, mas eu tenho ideia. Eu desconfio, porque a doutrina espírita nos apresenta, é a chave que nos apresenta essas coisas. Oh, é aquele cabo que está pisando no teu pé hoje, que está provocando isso, aquilo ali. Tu repara direitinho que tu tem um carnê para resolver. Entendeu? Então, e isso nos fortalece, porque isso tira de nós a sensação de injustiça, tira de nós a sensação de coitadinho. Não, eu sou um coitado, porque não sei. Não, não tem coitado aqui, não. Aqui não tem coitado, não. Aqui todo mundo tem conta para pagar. E isso é motivo de alegria, porque a gente tem capital para pagar. É motivo de alegria, né? Então é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Então é necessário que a gente expurgue esse homem velho que está dentro de cada um de nós. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Ou seja, quando a gente diz, não cansei. Essa vida não está dando mais certo. Cansei. Quanto tempo vai levar para a gente cansar? Não sei. É uma decisão de cada um. Pode ser dezenas de anos, podem ser alguns meses, podem ser séculos. Não sei. É a condição evolutiva de cada um, né? Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. Exatamente aquela história. É conviver com as pessoas com as dificuldades. É castigo para uns porque está passando por aquele momento, mas é prova para o outro que está convivendo com ele. Então, na lei de Deus, nos mecanismos de Deus, tem todos os arranjos que acaba dando certo, né? É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as escolhas. Ou seja, tudo há uma motivação e há um propósito, né, para que as coisas aconteçam dessa ou daquela forma, né? Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Ou seja, o mal é necessário e durará sempre. Porquanto, se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Porque dizem que a dor corrige, né? Então, se o mal desaparecesse, não ia ter mecanismo de correção. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Isso é uma assertiva que estão dizendo aqui. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessário se tornaria qualquer castigo. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer o mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a terra quando houver progredido bastante. Ou seja, o mal, ele ainda é necessário na condição evolutiva e moral de onde nos encontramos. Mas numa condição que a humanidade se transforme, que nós nos transformemos, passemos a constituir uma sociedade formada só homens de bem. É todo mundo gente boa, não tem dificuldade, não tem maledicência. Quando a gente entrar, Rita, não tem bico. Não vai ter bico, não vai ter ninguém apontando nada, não vai ter ninguém nos provocando.
Lembra dos valentões na escola, quando a gente estudava, quando a gente entrava, o cara falava, que é? Tá olhando o quê? Não tem, antigamente não tinha esses negócios, né? Hoje em dia o mundo está cheio de valentão. Quando olha assim, e aí? Né? Tem lugares que você entra e você não é bem-vindo. As pessoas provocam a sua reação. Imagine uma sociedade onde todo mundo seja bom, onde todo mundo seja solícito, onde todo mundo seja solidário, onde as pessoas não esperem você cair para lhe ajudar a levantar, onde as pessoas não esperem você sofrer para poder ajudar a enxugar a sua lágrima, onde as pessoas se antecipem à necessidade que você vai ter, não esperem você se humilhar para pedir, onde o rico auxilia o mais fraco, onde o forte auxilia o mais fraco, sem necessidade que o mais fraco se humilhe. Porque muitas vezes é doloroso você estar humilhado, pedindo, implorando, e, puxa vida, tu não está vendo que a pessoa está precisando? Tu não pode ajudar? Porque tu não estende mão amiga aos que caíram no caminho? Então, esse mundo existe. Ele está adiante de nós. Aí você pergunta, e por que não estou vivendo nesse mundo ainda? É porque eu ainda preciso do escândalo. Eu ainda preciso expurgar de mim a minha mazela, a minha dificuldade, porque ontem eu era assim. Ontem eu agia dessa forma, então eu hoje preciso passar nessa condição. Mas a expectativa e a esperança do porvir nos torna alegres, felizes, porque nós estamos caminhando para lá, né? Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação de exílio e de estância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados ao mal, expulsos de mundo, que se tornaram felizes. É a solidariedade entre os mundos, um na frente, outro atrás, e todo mundo de mão dada. Então, do macro ao micro, a realidade é a mesma. Então, na hierarquia dos mundos existe essa solidariedade. E na hierarquia do mundo familiar, da constelação familiar em que vivemos, também existe essa solidariedade. É por isso que um parente dá a mão a outro. É por isso que um amigo dá a mão a outro, porque está sempre todo mundo se ajudando a caminhar, não é isso? Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Ou seja, o escândalo é necessário, mas não quer dizer que aquele por quem o escândalo veio esteja isento da responsabilidade dos seus atos. Né? Então, nem por isso deixou de praticar o mal, de merecer punição. Assim, é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho, que fez que sofresse seu pai. Ou seja, é sempre, se hoje eu suporto a ingratidão de um filho, é porque eu necessito suportar essa ingratidão, porque talvez ontem eu tenha sido ingrato com meus pais. Não é isso? Passa ele pela pena de talião. A pena de talião é olho por olho, dente por dente. Mas essa circunstância não pode servir de escusa, de desculpa ao filho, que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos, ou de outra maneira. Então é aquela história. O filho que é ingrato pode dizer, não, mas eu sou um instrumento da lei. Eu estou sendo usado para penalizar meu pai, minha mãe, que merecem. Eu não tenho culpa, não. Tem. Você vai responder por isso, porque às vezes essa ingratidão você pode sofrer com indiferença, mas não ingratidão. A forma como você acentua a sua dificuldade, a sua expiação e a sua prova. Você não vai escapar disso, né?
Então, se a vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. É uma figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra. Seria um absurdo. E que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo. É um sentido figurado para dizer: tire de você, expurgue de você todo o mal que pode provocar a sua queda. Isto é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortada uma das mãos, mais vale ter cortada, expurgar o seu vício, o seu mal que ainda habita dentro de você, antes que servir esse mal, esse instrumento, essa mão, para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Então, em vez de você ver o que não deve, tire a sua vista má. Então, o pecado não está na vista, o pecado não está na mão, o pecado não está nos pés, o pecado está no seu pensamento, está no seu interior, está no coração impuro, de como você olha, usa a vista, usa os pés e usa as mãos. Então, o que o Cristo quis dizer não é para arrancar as mãos, os pés e a vista, é para arrancar a impureza do coração. Porque se o vosso coração for mau, ele vai lhe colocar em maus lençóis pelas consequências de suas ações. Esse é o sentido figurado da expressão evangélica do Cristo, né? Jesus, nada disso de absurdo. Para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que para as decifrar o Espiritismo faculta. É aquilo que a gente estava dizendo. Sem a compreensão dessa doutrina espírita que nos coloca diante do homem velho que habita dentro de cada um de nós, fica difícil da gente compreender essas coisas. Mas hoje a gente já tem a doutrina espírita para compreender. Né? Então, que eu expurgue hoje para eu não sofrer as consequências amanhã. Esse é o meu desafio. É o desafio de estar limpando, vencendo o homem velho que ainda habita dentro de cada um de nós. Né? Atualmente fazem isso, mas quando ladrão, uma pessoa é pega roubando, corta a mão. O castigo não é nem preso, é cortar a mão. Se cortar duas, porque roubou duas vezes, né? É incidente, né? Mas ainda é um pouco das consequências da lei de Italião. É arrancar. Se você foi pego em pecado, mas não é a mão que roubou. Quem roubou foi. E como é que você tira o pensamento? Como é que você tira o pensamento? Ainda ontem eu estava conversando com um espírito numa reunião mediúnica e ele falando das dificuldades, dos desafios, você ouviu. E ele falava, não é a pandemia mais da virose do corpo físico, é a pandemia da alma que está sendo colocado em todo mundo. É o vírus na alma. E como é que você vacina uma alma? É com transformação moral, é com evangelho, é conseguir as boas referências. Então, as pessoas estão sendo envenenadas e ele dizia, por aqui. As pessoas estão sendo envenenadas por aqui, porque a tecnologia está fazendo uma máquina de... E essa pandemia está pegando os jovens e está muito rápido. E como é que você propaga a luz no mundo? Essa é a pandemia. Então, são esses desafios que a gente tem que enfrentar. Né? Então, a lei de antigamente, se eu pegasse roubando, eu cortava a mão. E a lei de hoje, se eu pegar pecando, eu faço o quê? E o pecado está no pensamento. Então, esse é o desafio. Como é que eu educo um jovem dizendo que ele não peque pelo pensamento? Dizendo, eu estou vendo o que você está pensando. Tá? Eu disse, brincando aqui, dou R$10 aqui pelo pensamento. Como é que eu vou chegar aqui e dizer, João, estou vendo o que você está pensando. Penso não. Como é que a gente vai controlar isso? É a gente passando a imaginar que a sociedade está em transformação. É a gente se desarmando com as pessoas.
Porque a gente começa a acreditar nas pessoas, que as pessoas seriam incapazes de fazer algo que seja contra a moral. Mas o Evangelho já alertava. E por se aumentar as iniquidades, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? É tudo que é amoral. E por se aumentar o amoral, muita gente está cansada. Muita gente está querendo desistir. Muita gente acorda cansado. Muita gente acorda sem força, sem energia para batalhar. Porque se aumentaram as iniquidades, se aumentaram os escândalos, se aumentaram as dificuldades, as cobranças. Mas se Jesus, se Deus ajuda as criaturas pelas criaturas, onde está o exército de Deus? Quem é que vai ajudar as criaturas pelas criaturas no mundo que você influencia? Quem é o ponto de apoio no seu lar? Quem é o ponto de apoio na sua família? Deus ajuda as criaturas pelas criaturas. Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Jesus, que é seu representante, governador planetário, que está em outro patamar vibratório. Ele não pode descer e viver na sua casa, servir na sua mesa, arrumar a sua casa, a sua família. Ele não pode. Ele não pode dizer, Edmundo, eu estou aqui para educar seu filho, para ajudar a sua família, para trabalhar. Ele não pode fazer isso, porque ele está em outro patamar, em outra dimensão. Mas ele pode espargir luz. Ele pode ensinar como ele ensinou, ele pode exemplificar, mas ele espera que seus trabalhadores estejam sintonizados com a sua conduta, o seu evangelho, o seu caminho, a sua verdade e a sua vida. É bom, mas ele espera que essa... Porque é essa luz que multiplica no meio das sombras. E você, Rita, você, o Elker, o João, Maria, nós somos esses representantes do Cristo. Está difícil, está pesado, está angustiado, está sobrecarregado, dá vontade de não sair. Tá. Mas Deus ajuda as criaturas pelas criaturas. E as iniquidades se aumentaram. E muitas dessas almas comprometidas com a lei contrária ao Cristo estão reencarnadas, fazendo coisas que a gente está vendo. São muitas dessas almas. E isso deixa a gente tudo... Puxa vida, mas tudo vai passar. A gente precisa ter essa força, a gente precisa ter essa fé, a gente precisa ter essa energia para seguir adiante, não é? E eu vou concluir só lendo esse texto aqui, deixai que venham as minhas criancinhas, quando João Evangelista diz, você, né? Disse o Cristo, deixai que venham as minhas criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. É o que a gente está fazendo no momento de transição. Deixai que venham a mim as criancinhas. Quando a gente diz que os porões estão abertos, é porque estão vindo a nós as criancinhas. Não que a gente seja Jesus, mas é que a luz está sendo oportunizada a todos. Deixai que venham a mim as criancinhas. Deixem vir. E quando vem uma turba de almas difíceis, pesadas, o ambiente muda, o psiquismo muda, mas também o outro ambiente muda, porque a luz está presente, está inundada. A Terra está inundada de almas nobres que estão voltando, que estão por aí, que estão em toda parte. Então, deixai que venham as criancinhas, né? Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada.
os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Não é? Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade, que se exercem em torno dela e por ela. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes. Queria que os homens viessem a eles com a mesma confiança das crianças, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Eles, quando chamam os homens, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para as vossas almas, que suave é meu jugo e leve é meu fardo. Jesus chama, vinde a mim, as criancinhas. Ele quer a confiança das crianças. Que quando uma mãe chama uma criança, ela vem, porque ela confia no amor materno, ela confia nesse amor que doa. Então, quando Jesus chama, ele quer que nós vamos a ele com esta confiança, com essa entrega, né? Submeter assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas. Ele é o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril e já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bens amados, são chegados os tempos em que explicados os erros, se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Então, a invasão dos espíritos que consolam aconteceu, está em toda parte, e eles estão presentes em todo momento, revelando as leis, explicando as questões que nós não tínhamos entendido, sendo a chave que faltava para a compreensão plena. É que se o Evangelho, se Jesus é o caminho, o Evangelho é a porta e o Espiritismo é a chave. Então, Jesus é o caminho, o Espiritismo é a porta. Se o Evangelho se Jesus é o caminho, o Evangelho é a porta, o Espiritismo é a chave, que muitas vezes abre as nossas incompreensões. Então, os espíritos vêm ao nosso socorro, nos informar com as suas leis, que são eternas, que são naturais, que são de todos os tempos, e esclarecer o caminho que temos a seguir. Então, meus irmãos, por aqui a gente encerra esse capítulo. Eu não vou ler as questões a seguinte, 19 e 20, mas está dentro do contexto, né? Porque fundamentalmente é a gente entender bem-aventurados os que têm puro o coração, porque deles é o reino dos céus. Então essa é que é a mensagem fundamental, é a gente compreender com todo esse esforço pedagógico do Cristo, todo esse esforço pedagógico de Kardec, para nos esclarecer que é preciso a gente tirar essas mazelas, essas maldades do coração que embotoam a nossa visão diante da perspectiva do infinito, né? Então é tirar esses vícios, essa densidade do nosso psiquismo e do nosso espírito e enxergar o mundo que Deus quer para todos nós, enxergar o caminho que Jesus preparou para todos nós e sermos como as crianças, puros de coração. Esse é o sentido do Evangelho, porque só sendo como as crianças nós veremos a Deus, porque veremos a pureza de Deus, veremos a excelência do amor, veremos o esforço de nos educar. E a gente vai entender o sentido de todas as coisas da vida, né? Então, que sejamos como as crianças, os puros de coração, porque veremos a Deus, né?
Que Jesus nos abençoe e que a gente fique por aqui concluindo mais esse capítulo do nosso estudo na manhã de hoje. E muita paz e muita felicidade e alegria para todos nós. Talvez por ela